energia elétrica vai em baixo e quando vai abaixo a energia elétrica ficamos sem tempo. Pronto. Como já viram, estamos aqui dois jovens e um velho, né? E à minha esquerda para a minha direita é a Ludmila, eu, o velho insuportável, e o Conrado, o mais jovem de todos. E aquilo que nós nos propomos hoje fazer é fazer tutoria. A tutoria é feita por tutores, né? E neste caso, há cerca de 2 semanas atrás, eu enviei para a consideração das exercícios, da rotina, uma lista de propostas de tutores para que acompanhem a sala de aula virtual. Ainda não obtive resposta, mas pelo menos 2 tutores estão aqui, aí estão outros, está aí o Bruno, o Viseu. E o que é que se pretende? Uma tutoria é composta de roteiros de estudo, já estou farto de dizer isto, mas é sempre bom recordar, roteiros de estudo, processos de pesquisa, produção de conhecimento e partilha de conhecimento. São estes 4 componentes da tutoria. Criação de roteiros de estudo, processo de pesquisa, produção de conhecimento, currículo e partilha de conhecimento, colocando em inovação. Então partimos de perguntas. E hoje eu vos vou pedir colaboração, porque vamos fazer, esta é uma aula, e portanto estou no papel de professor, sabe então. Eu vou fazer algumas perguntas, o Conrado vai fazer outras, a Camila vai fazer outras, e no final eu gostaria que fizessem outras perguntas. As perguntas irão ter 3 blocos e irão constituir o roteiro de estudo do educador. Roteiro de estudo do educador. É um roteiro de estudo dirigido fundamentalmente a profissionais do desenvolvimento humano, professores, psicólogos, etc. Mas também porque nós evitamos o uso de jargão científico para fundamentar cientificamente e dentro do bom senso. Então essas perguntas vão constituir a base de um roteiro básico de estudo para educadores. São perguntas muito elementares, algumas até parecendo despropositadas, estarão organizadas em 3 blocos. Primeiro, o bloco desconstrutor. Segundo, o bloco esclarecedor. E o terceiro, o bloco construtor. Então, não sei quando é que foi a Ludmila, desapareceu, mas nós vamos começar. Vão ouvindo, isto depois vai ser partilhado convosco. Portanto, não precisam de escrever. Não precisam de escrever. Precisam de escutar e depois acrescentar outras perguntas que partam das vossas vivências. Tá bom? Ok. Então, a primeira pergunta, ela foi feita de uma outra maneira no ano, ou melhor, no mês de maio de 1968. Ouviram bem? Nós não tínhamos nascido. E a pergunta foi: por que é que este velhinho insuportável ensinava jovens que queriam entrar na universidade e eles entravam? Ensinava jovens que não aprendiam nas suas escolas e eles aprendiam. Eu não era professor. Eu perguntava:
Porque é que há alunos que não aprendem? Essa é a primeira pergunta. A pergunta básica. A pergunta básica é exatamente essa. A lei de base do sistema educativo, a lei de diretriz e base da educação nacional brasileira, diz-nos que a educação é um direito de todos. Então, a primeira pergunta: por que é que há nas escolas alunos que não aprendem? Vão pensando bem, vão refletindo bem nisto. Eu duvido que haja um professor que nunca tenha feito esta pergunta. Que é que eu trabalho tão bem, planejo tão bem, tenho materiais tão bons, ensino tão bem, e há alunos que não aprendem? Esta é a pergunta básica. Por que é que há nas escolas alunos que não aprendem? Mas como todo o processo de pesquisa tem que ser orientado. E então eu deixo uma pista. Estudar as teorias explicativas do insucesso escolar. Eu vou repetir. Teorias explicativas do insucesso escolar. Posso dizer-vos que há 3 grandes categorias dessas teorias. E porquê é que eu estou a recomendar que estudem isso a partir desta pergunta? Porque é que há alunos que não aprendem? É porque todas as respostas que nós temos de dar têm que estar fundamentadas no bom senso, na praxis e na ciência. Não é eu acho, ou em todo lugar é assim, porque não é. Tem que estar fundamentado no bom senso, na prática com teoria e nas ciências, na pedagogia. Tá bom? Então essas 3 bases teóricas explicativas são a teoria dos dotes, isto podem escrever porque não, teoria dos dotes, teoria de origem de insucesso com origem económico e cultural. Terceiro, insucesso decorrente da instituição, escola. Teoria dos dotes, teoria socioeconómico-cultural, socioeconómica. E a terceira, teoria institucional. A primeira diz-nos que o problema está no aluno. O segundo diz-nos que está na família, na sociedade, não é? Na cultura. E o terceiro diz-nos que está na escola. Podes introduzir o segundo? Eu acho que é que sim. Porque que existe sala de aula? Sim. Essa Vai não é fazer uma algumas. pergunta, né? Agora o Conrado vai fazer algumas perguntas. Se você não quer. Vai dizer. Por quê? Então, por que é que existe sala de aula? Por que é que existe sala de aula? Essa é uma que eu mesmo não sei. Eu acho que ninguém sabe, mas pode ser que apareça alguma explicação. Outra. Mas existem, né? A gente já parte por aí, elas existem. Existe. Mas por que é que elas existem? E existindo, muitos alunos têm o seu direito de educação negado. Por que se insiste em ensinar em sala de aula? Em sala de aula, eles não aprendem, porque é que se continua com esses alunos em sala de aula? Já tinham pensado nisso? Eu acho que sim, todo mundo. É tão simples. Eu descobri, então, um comentário, eu descobri essa pergunta de uma forma muito simples. Quando eu estava com 2 colegas que também perguntavam porque é que eu dou aula bem dada e eles não aprendem, nós descobrimos, eles não aprendem porque nós damos aula bem dada. É tão simples, não é? Eu ri-me para não chorar, porque estou estar 50 anos a dizer as mesmas coisas é muito chato.
Muito chato. Vai lá, Conrado, Mas continua. não basta estar em sala de aula, tem que estar todo mundo separadinho, né? Em aquelas segmentações de turma, de acordo com faixa etária. E a pergunta é, por quê? Por que é tudo? Por que há essa segmentação a partir de um ano de escolaridade que é definido de cima para baixo, né? Uma pergunta, subpergunta. Se estamos a trabalhar em ano de escolaridade, até no jardim de infância, se trabalha com turmas de 3 anos, turmas de 4 anos. Porquê? Pergunta, porquê? Qual é a base científica disso? Mas pior ainda, é que no ensino básico, a organização do sistema é por ciclo, não é por ano, é por ciclo. Então, se é por ciclo, por que é ano? Por que é a divisão por ano? Por que há turmas do 5º ano, do não sei o quê? Porquê? Boa pergunta. Já perceberam que estas perguntas são tão fáceis que até dói que a gente as faça? Porque é que continua? Se não há resposta nenhuma, mas continua. Honrado. Se me permite, queria contar uma historinha para dar uma dica também dessa. Vamos lá. Como você disse, a educação infantil é um exemplo muito claro do ciclo, né? E onde eu trabalho, existe, na escola pública onde eu trabalho, existe uma turma de educação infantil. E recentemente a gente recebeu a visita da inspetora da Secretaria de Educação. E quando ela foi verificar os documentos, ela viu lá que o Joãozinho estava no quinto, no quinto período, acho que são por períodos, assim, na educação infantil, você está na educação infantil, você tem os períodos, né? E aí ele estava no quinto período, mas na matrícula constava que ele estava no quarto. Um erro Gravíssimo. gravíssimo. E, no final das contas, a diretora olhou para a inspetora e falou, ok, então muda aí de... Se você faz tanta questão assim que ele esteja no quinto período, pode... Não, mas isso não pode ser assim. Como é que você não percebeu isso? Isso é um absurdo, porque isso pode comprometer. Aí ela, você tem a noção que o Joãozinho sempre esteve com o mesmo grupo, com a mesma professora, nos mesmos espaços, independentemente de qual tabela que o nome dele está. Se é do quarto ou do... Não, mas isso... E ela saiu da escola sem entender que não houve o menor problema. Ela bateu o pé dizendo que havia um problema, gerando, então, um grande estresse. E aí é que eu deixo a dica, com aquela máxima do educador Darcy Ribeiro, que diz que a crise da educação brasileira não é crise, é projeto. Eu um dia estava assim de mau humor, ou de bom humor, não sei. Escrevi uma carta, já há muito tempo, há uns 5 anos atrás, quando alguém me disse que havia crianças com atraso lá na escola, crianças deficientes, a palavra foi essa, com um atraso de 3 anos. Eu perguntei, então, dá-me lá um exemplo da criança. E ela disse, olha, aquele, até apontou, aquele ali, olha, aquele ali, aqui está aquele ali, tem 9 anos, mas ele tem um atraso de 3 anos. Eu disse, então, quando ele fez anos, fez 9 anos ou fez 6 anos? Ela, o quê? Quando ele fez o aniversário, o último, fez o aniversário de 9 anos ou de 6 anos? E ela ficou a olhar para mim, assim, com ar de uma vaca a olhar para um prédio. Então eu disse à minha filha, se ele está assim atrasado, quando ele fizer 15 anos, não faz 15 anos, ele faz 10 anos. Quando chegar aos 20, não pode casar, porque está com 11 anos. Oh, valha-me Deus. Bom, mas a pergunta é essa. Por que é que há essa segmentação? Por que é que eu iria mais longe? Por que é que na educação de infância se separa o avô do neto? Por exemplo. Por exemplo. Vamos adiante. Estão a ver estas perguntinhas malandras? Então vão ver muito mais. Vamos lá, Conrado. E certamente bastante mais ainda. Vamos ouvir aí
as vossas perguntas, porque estas, muitos de nós já as disseram. Estou a ver, a Zizi, o Bruno, a Tina e outros, que já fizeram estas perguntas. Né? Vamos lá, Conrado, a seguir. Bom, como se já não bastasse separar em turmas, também em ciclos, né? Nesses ciclos, a educação infantil está em quarto, está em quinto, há esse apego com o tempo, né? Me soa muito apegado a esse tempo. E isso fica muito evidente com a questão do ano letivo. É isso. Por que há ano letivo? Por que há ano letivo? Por que o ano letivo começa no Japão em agosto, em Portugal em setembro, no Brasil em fevereiro? Por que há ano letivo? Será? A pergunta que eu faço é sempre esta. Por que há férias escolares? Por que há recesso, é isso? Recesso, não sei o quê. Por quê? Uma igreja faz férias. A pessoa chega à igreja e está lá uma faixa. Volta em fevereiro porque Deus está de férias. Um hospital faz férias. Uma pessoa está com uma apendicite aguda, corre para o hospital e quando lá chega está um dístico. Volte em fevereiro, isto é em dezembro, volte em fevereiro porque estamos de férias. Morre porque o apêndice rebenta. A pergunta é, se as aulas terminam em dezembro, depois voltam em fevereiro, no Brasil, não é? Ou se terminam em junho e voltam em setembro em Portugal, eu pergunto, a inteligência deixa de funcionar nesse período? A criança não aprende nada? Só volta a aprender quando volta em setembro ou em fevereiro? A inteligência para de funcionar? Pois ficai sabendo que este velhinho insuportável aprendeu muito mais nos feriados e nas férias escolares do que dentro da sala de aula. Vamos a outra. Zizi, manda Zizi. Temos aqui muitas perguntas para vos ajudar. Na verdade, eu estava dando um bom dia para o Léo, mas eu tenho uma questão também que ele chegou. É a questão de como funciona a construção de aprendizagem. O que é aprender? Com quem se aprende? Com que se aprende? Essa é a pergunta. Nós temos esse conjunto, que é o segundo conjunto. Ok? Já lá vamos acabar primeiro. Porque o primeiro é desconstrutor. A gente pergunta, ninguém responde. E a gente pergunta, e vão continuar a fazer isso? A questão é esta. É uma loucura. Estar numa sala de aula, ensinar numa sala de aula, sabendo que quase ninguém aprende, para além de loucura, é um ato criminoso, antiético. Porque a pessoa sabe que eles não aprendem e continua a ensiná-los da mesma maneira. Pessoa assim. Já lá vamos, dizia, já lá vamos. Vão pensando nas perguntas, a seguir vou deixar convosco perguntar. Bom, a gente estava refletindo sobre o tempo, né? Essa segmentação do tempo também. Em ano letivo, mas não fica por aí, né? Esse tempo é dividido também em bimestre, trimestre, quadrimestre, sei lá mais o que, semestre. E por que razão? Houve um projeto em Portugal, agora para os portugueses, que foi conduzido por uma amiga minha, Ariana Cosme, que era autonomia e como é que era? Currículo, gestão flexível de currículo, assim. A única coisa que resultou desse projeto, foi uma escola passar de trimestre para semestre. Eu fiquei a olhar para aquilo e aí, numa sessão pública, eu perguntei à senhora que tinha criado essa passagem porque é que tinha passado de trimestre para semestre, porque é que não passou para bimestre ou para quadrimestre, ou para o raio que aparta. Ela não soube explicar. Mas hoje, a maior parte das escolas em Portugal é por semestre, pronto, é bonito, de vez em quando, mais um paliativo, e andamos nisto. A pergunta é, porquê é que há bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre? Não sei se há quinquimestre, mas não há.
É duodecimal. Aham. Vamos lá? Vamos divertir imenso. Vamos lá. Então vamos segmentar mais ainda, como se já não fosse bastante. Por que as aulas duram só 50 minutos? Por que é que as aulas duram 50 minutos? Essa é uma pergunta clássica. Alguém sabe? Quem? Eu sei, mas não vou dizer. Pesquisar. Vamos lá. Ah, outra questão que não faz o menor sentido, ou faz, como a gente conversou ontem, é por que é que em todas as escolas se entra na mesma hora e se sai na mesma hora. Por que será? Todas as escolas começam na mesma hora, fazem trabalho na mesma hora, saem na mesma hora. Ok. Por quê? Mas, E além disso, né, só como a gente também comentou, para quem não sabe, eu moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro, estou aqui visitando o Zé, mas eu moro na Serra. E não sei se vocês acompanharam as notícias de 2022, o resultado disso, a gente não sabe por que faz, mas faz. O fato é que faz. E o resultado disso em 2022 foram mais de 300 mortes em questão de 2 horas de chuva. A cidade inteira estava saindo da escola na mesma hora, um trânsito infernal. As pessoas lá, quase que com um chicotinho, assim, adorando, né, aquela situação. presas dentro dos ônibus, as Dentro crianças, das vans. e morreram. E o rio subindo, e o rio subindo. A rua virou o rio. E elas não tinham para onde ir. Quando a água abaixou, só retiraram os corpos. Esse é o resultado. Porque todos entram à mesma hora e saem à mesma hora. Acho que os pais são sadomasoquistas, gostam de engarrafamentos. Deve ser isso. O que é que todos têm que entrar no raio da memória? Assim, olha, eu vou parar. Eu começo a agitar. É um absurdo total. E dentro desses 50 minutos, o que é feito, né? Diz-se que tudo aquilo que é feito é para ajudar na aprendizagem daqueles alunos. E aí a gente recorre aqui às pesquisas científicas que mostram que o método expositivo é um dos que menos resulta. Então, por que é que as práticas escolares se baseiam quase em sua totalidade no método expositivo, se esse é o que menos resulta? Mistério. Ou melhor, não há mistério. Não há mistério. Mas a explicação será dada quando fizermos a pesquisa. Não é? Eu sei algumas respostas, infelizmente sei. Vamos lá. Vamos ver se acabamos esta parte para começar aquela que a Zizi falou. Diz, Zizi. Ana Rita está com a mãozinha levantada. Vamos lá ouvir a Ana Rita, então. Ir interrompendo. Sim. Eu não queria muito interromper, mas eu tenho uma pergunta para fazer ao professor, ou para fazer a quem for que possa responder. E agora vou trabalhar, vou ser um bocadinho a advogada do diabo. Independentemente de que todos nós, ou falando de mim, porque eu só posso falar de mim em particular, não é? Não posso falar dos outros, mas independentemente que eu concordo com todas essas perguntas loucas que estão aqui a ser colocadas, que eu própria não compreendo. Eu trabalho numa escola que tem horários, que tem professores, que tem como é que se diz em português, que temos de ir para o intervalo e estar a tomar conta das crianças para que elas não se batam, para que elas não se magoem, para que elas, portanto, que estamos num constante, na minha escola em particular, onde eu trabalho, são 8 horas diárias que nós estamos com as crianças. Eu trabalho 8 horas e tenho 30 minutos extra a essas 8 horas, que é o meu almoço, é a minha pausa. Mas as outras 8, eu ou estou com os miúdos dentro da dita sala de aula, mesmo que sejam diferentes, ou vamos para outra sala de aula, ou vamos lá para fora, ou vamos para aqui, ou vamos para ali, fazemos coisas diferentes, mas estamos constantemente em conexão com os miúdos. E nós sabemos
que, infelizmente, a estrutura da nossa sociedade ou das nossas sociedades é regida, e muito bem dito, por este tempo insuportável que nos causa um stress horroroso. Mas agora eu vou provocar ao contrário, que é o que é que a gente pode fazer, porque estamos a falar de questões que são fundamentais e que é tudo verdade, mas como é que a gente agita e resolve estas questões que são, na realidade, não só um problema da escola, mas da nossa sociedade? Como é que a gente agita esta, e peço desculpa a expressão, merda toda, porque na realidade, depois nós, professores, por mais boa vontade que tenhamos, estamos presos, não como essas pessoas nos autocarros, porque essas perderam a vida e não tiveram hipótese de fuga, mas estamos presos em sistemas em que, se eu não estou em cima daquele aluno porque tem, segundo a escola, problemas de conflito, problemas, pronto, né, a dificuldade em lidar com a frustração, automaticamente o momento que aquela criança briga com outra, a escola cai em cima de mim, porque eu não estava em cima daquela criança para evitar que ela batesse no outro. Como é que nós encontramos formas de, dentro deste sistema louco que criamos, de mudar isto tudo? Portanto, estamos a falar de um problema que é social, que é completo. Obrigada. Rita, a resposta já foi dada na prática. Quando tu dizes que estás 8 horas com as tuas crianças, relacionando com elas, interagindo, não é verdade. Não é verdade. Mas isso lá iremos. O que tu fazes é tentar estar com elas, mas não é verdade. Mas para além disso, é a terceira componente das perguntas. A primeira é a desconstrução, a segunda é a tentativa de explicação e a terceira é exatamente aquilo que já foi feito. A escola da Ponte não tem horário, não tem turma, não tem sala de aula, não tem nada disso. Já foi feito. Mas a grande questão, e agora eu ouso dar uma resposta, que tem a ver com o terceiro bloco. Então, como é que pode ser, não é? Este modelo de sociedade, modelo político, modelo escolar, ele nasceu em determinada altura e cumpriu alguns desígnios dos Estados-nação da altura. Mas ele não serve para o século XXI. É uma construção social do século XVIII. A princípio da resposta é este. Não adianta nada pôr uma sala de cultura maker na escola, não adianta nada pôr computador na escola, não adianta nada modificar os horários, meter a aula híbrida ou não adianta nada, meter ficheiros autocorretivos do Freinet, meter as materiais Montessori, não adianta absolutamente nada. Nada de nada. Porque este modelo educacional, ele é hegemónico, obsoleto, hierárquico, autoritário, economicamente corrupto, intelectualmente corrupto, moralmente corrupto. Nós não podemos ter isto. Temos que ter uma nova construção social. É aí que a gente vai chegar. Eu estou a falar agora disto em termos portugueses, eu falo de, enfim, por exemplo, falo de ensino secundário. No Brasil é ensino médio e tal. Portanto, porquê? Porque hoje eu vou para Portugal e nada vai ficar igual. Vos garanto. Vai ser um mês que vai ficar na história. Por uma razão muito simples. É que eu vou tornar público estas perguntas. Vou perguntar ao novo ministro porquê é que há sala de aula. Ora, vai lá, diga lá. Então, se não sabe a resposta, porquê é que há? Porquê é que vai manter? Olha, diga-me, eles aprendem na sala de aula? Não, então porquê é que vai manter a sala de aula? Percebe? São perguntas de criança. Que toda a gente já fez. Todo mundo. Que não obtiveram resposta. Por isso é que disse o Conrado e muito bem. A crise da educação não é uma crise, é um projeto neoliberal, que começa com Maria Montessori, lá para a rede. É. O aluno é o centro, não é não. É a grande questão. Nem é o professor, nem é o aluno, mas eu vou passar adiante. Vamos ver mais perguntinhas. Agora que a nossa
Ilustre. Por favor, o quê? Então, eu é que deveria desaparecer daqui, que sou mais feio. Então. Vamos lá. Faz perguntinhas, vamos lá. Vamos a ler. O Conrado já fez várias. Vamos para o bloco do meio, depois podemos voltar aí. Eu vou dizer quais eram outras perguntas do primeiro bloco, rapidamente. Por que razão o quarto de banho do aluno não é o mesmo quarto de banho do professor? Ora, vamos lá. Vamos falar sério? Vamos lá. Porque é que para a mesma função há diferentes salários? Um professor de ensino superior, que eu não sei se é ensino inferior, ganha 3, 4, 5 vezes mais que um professor de ensino básico. Porquê? O que é que ele faz de mais? O que é que ele produz para ganhar 4 ou 5 vezes mais? Porque é que um professor no 10º escalão ganha o dobro do primeiro escalão? O que é isto? Onde é que está a equidade? Onde é que está a igualdade? Onde é que está a morosidade? Onde é que está a profissão? Valha-me Deus. Então, vamos às perguntas do segundo bloco, porque estas já viram que me incomodam bastante, sim. Segundo bloco. Então, vamos lá às perguntas elaboradas. Por que aprendemos? Quando aprendemos? Onde aprendemos? Com quem aprendemos? Com o que aprendemos? O que precisamos aprender? Como aprendemos? Como sabemos que aprendemos? Já perceberam que está aqui toda a ciência da educação. Quando eu pergunto como é que aprendemos, teorias da aprendizagem. Quando falo como é que sabemos que aprendemos, teorias da avaliação. Quando dizemos porque é que aprendemos, está aí a psicologia da aprendizagem, a psicologia da cognição, está aí tudo. Mas eu quando pergunto a um professor, quais são os valores que estão no seu projeto educativo? Posso dizer-vos que em cada 100 professores que eu pergunto, talvez saiba. Mas a escola funciona porque tem um projeto educativo. Não pode funcionar sem ele. Quando eu pergunto quais são os princípios gerais da aprendizagem, não sabe. Quando eu pergunto quem foi Lauro de Oliveira Lima, ninguém sabe. Quando eu pergunto quem foi Agostinho da Silva, lembram-se os portugueses de conversas vadias, mais nada. Sabem o que aconteceu? Sabeis? Durante estes 200 anos, sobretudo nos últimos 50 anos, vai fazer 50 anos a Revolução de Abril, foi que a escola não se democratizou, a escola não se transformou. Os resultados são os mesmos já há 50 anos. Dirão, mas agora toda a gente vai à escola, pois vai. Apanham-nos lá dentro e reprovam-nos. Olha que novidade. E se não reprovam, a criancinha tem de ir para os centros de estudo, para os centros de explicações. E se não conseguem, vão para a educação especial, vão para o Pai que espartam. E os professores estão doentes. Andamos nisto. Não é? Pois é. Este bloco intermédio é fundamental. Porque quando se chega ao fim das respostas, isto é tudo para procurar resposta. Pois é. Nós vamos trabalhar nisso até junho ou julho. Procurar respostas. Porque isto aqui é o fazer para refletir. Então vamos perguntar por que é que fazemos isso. Por que é que fazemos isso? Quando você falou, Zé, desculpa interromper, Não. Do projeto educativo da escola, que é preciso. E aí eu retomo um pouco a fala da Ana Rita, que eu solidarizo com ela, porque eu estou na mesma situação, talvez um pouco diferente, com as realidades que se destoam, talvez por conta do Atlântico, não sei. Mas onde eu trabalho é uma escola de base comunitária. Ela literalmente foi feita pela comunidade que lá estava, jogada às margens, literalmente, de uma estrada que corta a cidade, e abandonada. E por uma necessidade da comunidade, foi criado um centro comunitário. Não era nem chamado escola, era um centro comunitário. A comunidade se reunia lá para conversar, para resolver os problemas, para se divertir, para celebrar o que tinha que celebrar, para rezar junto, para chorar junto, tudo. Era lá, a comunidade. E as crianças estavam lá. E começou a surgir a ideia de construir essa escola para atender essas crianças que tinham o seu direito negado. Negado. Nenhuma criança à altura, mais ou menos pela década de 80, tinha acesso
à escola. E aí hoje, Ana Rita, quando você me relata que as crianças estão se batendo, Érica, o professor caiu. Podemos aguardar um pouquinho. Ana Rita, enquanto aguardamos, gostaria de fazer um complemento sobre a questão dos valores. Quando você fez aquela colocação sobre estar com as crianças e justamente como construir, é pela relação. Porque a partir dos valores, construindo uma dinâmica de grupo com as crianças, é possível construir, sim, essa forma das crianças não precisarem se trombar, delas poderem acordar, delas poderem construir essa relação. Então, eu queria deixar um pouquinho, mas eles já retornaram, depois eu posso trazer mais para você sobre esse contexto. um leve tropeço, Posso daquela caída, responder? Posso levanta. responder? Posso responder só à questão que a Zizi colocou a mim? Peço desculpa. Como é que eu vou te explicar de forma muito sucinta? Todo o meu trabalho, na minha escola em particular, é feito com base nas relações. Todo. Seja ele enquanto professora que está associada a uma disciplina, seja ele no trabalho a seguir às ditas aulas, precisamente porque eu trabalho fundamentalmente com as relações e com as emoções das crianças. Portanto, eu acabo por estar ali mais no meu papel de tentar apoiar estou a dar apoio direto a algumas crianças que, segundo a escola, precisam de alguma regulação emocional. Portanto, é por aí exatamente que eu tento focar o meu trabalho. Não significa que depois, na prática, na estrutura escola que nos é permitido, este trabalho seja fácil, porque, por vezes, tentamos fazer este trabalho com grupos de 30 crianças, com muito pouco apoio, outras vezes com uma criança, outras vezes com pequenos grupos de 2 e 3. E é este quase que nos exige e nos entrega durante um dia inteiro, o que também emocionalmente é muito desgastante, precisamente porque estás constantemente a tentar criar estas conexões e a tentar criar esta escuta do que são as necessidades reais daquelas crianças. E eu estou muito interessada em aprender convosco também para beber e para compreender melhor como é que estes meus anseios, que nem sempre consigo aplicar, não só pela minha própria dificuldade ou pelas dificuldades que me são colocadas pelo sistema escola, de que forma é que eu posso ajudar mais estas crianças, mesmo vivendo estes obstáculos. Mudando de sistema. E agora calma. A resposta é esta, mudando de sistema, lógico. Se este sistema não funciona, mudamos para outro sistema. Outra construção social. O que tu estás a fazer agora, um princípio de resposta, enquadra-se em 2 teorias explicativas do insucesso. A teoria dos dotes, o problema é da criancinha. Se ela não aprende, espeta-lhe com Ritalina, ou manda-o para o psicólogo, vai que os partam, não é? É assim. Ou manda para a aula de reforço, ou manda para, ou reprova, enfim. Dá uma punição. Ou dá uma punição, porque ela é deficiente, ou porque ela é mal comportada, é uma coisa louca. Ninguém vê que o problema é institucional. Bom, e tu também trabalhas no sociocultural, emocional. É isso, ou seja, como não se aprende nada neste sistema, ou pouco se aprende, aqueles que são mais diferentes, que precisam bem de algum apoio, o que é que acontece? Ou vai para os centros de explicações, ou vai para o homeschooling, ou vai para o rei que os parta, porque quem deveria ir era a direção da escola e o ministro. Quando me falam de, como é que é, ajuda socioemocional das crianças, ajudei socioemocionalmente os professores, que eles estão doidos. Ninguém, em seu perfeito juízo, continua a trabalhar de um modo que prejudica os outros. Então,
sendo obrigados, olha, eu vou dar-vos um exemplo recente, eu não sei, o Luís não deve estar aí, porque ele estava na Grécia hoje de manhã. O Luís é diretor de agrupamento, eu acho que já vos falou disso. Mas o sistema pressupõe que haja aulas, sala de aula, turma, etc. E a avaliação do desempenho passa pela observação de uma sala de aula. Vem um avaliador observar o professor que está a ser avaliado numa sala de aula. Ok. E se essa professora não estiver numa sala de aula, se não der aula, o que é que vai avaliar? Porque está noutro sistema. O que está a acontecer foi aquilo que aconteceu comigo há 50 anos. Quando fazemos diferente para melhor, vem logo o Ministério, vem logo os nossos coleguinhas para destruir, porque também é. Então, nós precisamos é de estar convictos, não avançar um passo, se não avançar outro antes, devagarinho, na sala de aula e tudo mais. O resto, uma questão de tempo. Vamos ao terceiro bloco, que já vai longe, o tempo, 46. O terceiro bloco é exatamente a resposta à questão da Ana Rita. Na educação há 3 grandes paradigmas, ou áreas paradigmáticas. Paradigma da instrução, paradigma da aprendizagem, paradigma da comunicação. As escolas funcionam apenas no paradigma da instrução. Muitas vezes me dizem, na minha escola o centro é o aluno. E eu pergunto, eu posso ir ver? E não querem que eu vá. Ou então dizem, eu conheço escolas inovadoras. Eu pergunto, dá-me um endereço de uma escola inovadora. Dá-me um endereço de uma escola onde o centro seja o aluno. Posso contá-las pelos dedos. A nível mundial. Mundial. Mas a escola Montessoriana tem sala de aula. A escola Waldorf tem sala de aula. O centro é o professor, acabou. Não me venham com tretas que o centro é o aluno. Não. Mas mesmo sendo o aluno, é o individualismo que prevalece. É o neoliberal na educação. Ou seja, competem uns contra os outros. O que é contraditório com aquilo que a Montessori fala. Então temos aí o terceiro bloco. O que é que deve acontecer para nos libertarmos desta loucura, desta insanidade, desta normose? O que é que teremos de fazer? Perguntar qual é a origem deste paradigma, qual é a origem? De onde é que isto vem? Se perguntarem a 100 professores qual é a origem desta escola que temos, talvez meia dúzia saibam. Se perguntarem aos doutores, todos sabem, mas fazem o contrário. Dá para entender? Aí é bem pior, bem pior. Então, sabendo qual é a origem, sabendo que é uma construção social, surge por necessidades sociais, necessidades da indústria, necessidades dos Estados-nação do século XVIII e XIX, pronto, a partir daí é a velha história. Aluno do século XXI com professor do século XX a trabalhar como no século XIX. Mudemos de modelo, mudemos de construção social. Já foi feito. O centro no aluno já foi conseguido. Agora só falta deixar de haver centro. Para haver relação humana, para haver criação de vínculo, para haver aprendizagem, desenvolvimento sustentável, humanização. É só isso que falta. E é isso que a gente vai fazer. A começar em Portugal agora entre abril e maio, porque já perdemos 50 anos desde a Revolução dos Escravos. Perguntaram se eu poderia falar sobre a educação dos 50 anos. Eu disse, o que é que há para falar? Escola da Ponte? Não, tem a Torre é uma excelente escola, é particular. Eu sou professor de escola pública. Eu sou professor de escola pública. A educação é um direito, não tem que ser pago. E mesmo nas escolas particulares, os alunos gostam de ter explicações. Agora, apesar que a Torre era uma excelente escola. A Torre e outras já fazem um trabalho bem diferenciado. Mas não é suficiente. Bom, eu vou deixar de falar agora neste momento, falo muito, para que quem está por aqui e aí, dá uma palavra, Zizi, faz favor, para fazer novas perguntas, porque estas são pouquinhas, tem que haver mais. Eu tenho mais, mas vou calar por aqui. Eu tenho muitas mais. Só colocar que a Ana Rita está com a mãozinha levantada. Antes de qualquer... É muito rápido. É porque eu descobri há pouco tempo Open Learning School. Uhum. Não sei se o
Open Learning School Pode dizer alguma coisa? é uma escola internacional criada por mim. Já fui muito criticado por isso. Ainda não está a funcionar como deve funcionar. A história é muito simples. Num evento em que eu estive em Portugal, um empresário veio ter comigo e disse: tenho 2 filhos, um de 1 ano, uma de 3 anos, e quero uma educação melhor para os meus filhos. Tenho muito dinheiro, quero aplicá-lo e quero uma escola como a Escola da Ponte. Então, eu me disponibilizei para ser garoto propaganda, como se diz no Brasil. Escola da Ponte, é grife, Escola da Ponte e tal. Eu já dou de barato a Escola da Ponte, é um fóssil, para adiante. Para mim é muito mais do que a Ponte, mas é a Ponte foi a primeira. Então eu aceitei, mas posso dizer que não tem sido fácil. Aliás, aqui a Ludmila assistiu à última reunião, porque nada, não tem sido fácil. O Open Learning ainda não está Open Learning, mas vai estar. E também não gosto da designação anglo-saxónica, mas isso é mais tarde. Não percebo porque é que se diz vou deletar, vou printar. Porra, é que eu paro com printar e deletar, que eu já não posso ouvir falar de links, não posso ouvir falar de links, não posso ouvir falar de startups, não posso ouvir falar disso, já não posso ouvir falar. Enfim, mas pronto, é Open Learning School, com sede na China. Pois é. E vai dar muito que falar. Ou então, daqui por algum tempo eu deixo e denuncio. Mas eu espero continuar. E vou continuar. Porque eu acredito naquela gente. Meu Deus. Eu acredito. Ela está dizendo, eu falo tudo que me apetece. Acalma esse homem, então. Tudo que me apetece. Quero lá saber. Acalma esse homem. Morra o homem, fica fama, acabou. Quando me perguntam, quem é o senhor? Sou um velho insuportável. Eu vou cada vez mais ser insuportável. Jacques Brel tem uma canção que eu adoro. Se vocês não conhecem Jacques Brel, vale a pena. Jacques Brel tem uma canção que diz: quand je serai vieux, je serai insuportável. Eu, como ainda não sou velho, sou apenas de meia idade, como agora dizem, não é? Agora sou, porque não sou velho, sou de meia idade, sou âgé francês. Quando eu for velho, vocês nem querem saber. Aliás, agora vão saber em abril, maio, quem é este velho insuportável. Quero ver se alguém me mete na prisão. Adiante. Amigo Então, Sérgio, parabéns. Diz. a Não Rita deixei falar. a Rita tá com a mãozinha levantada, depois a Ana. A Rita, eu acho que agora baixou o Rita, você vai querer colocar? Eu enganei-me, desculpem. A Rita está assustada. Calma, Rita, calma. O Open Não, Learning, mas Open enganei-me. Learning vai ter sucesso. Vai ter. Pois Então, é, vamos lá. a Ana, querida, Olá a todos, conseguem ouvir-me? sim. Ok. Uma palavra muito rápida de quem já passou por uma experiência com o Open Learning. Fiquei bastante chocada com os preços praticados e com o gatekeeping que senti para tentarmos fazer parte de uma rede, de um grupo maior, termos que pagar preços astronómicos. Portanto, foi algo que me chocou bastante, e num sistema todo ele muito de controlo, de tudo aquilo que eu achava que uma Open Learning não deveria ser, mas é apenas um reparo de quem tentou fazer parte e rapidamente percebeu que não era por aí o caminho. Mas tenho uma pergunta mais técnica, ou pelo menos de metodologia, que é: quando estamos a trabalhar com crianças pequenitas, e eu tenho estado muito interessada nas partilhas que a Bea tem vindo fazendo nestas últimas sessões, porque está com um grupo também de crianças pequenas. Eu não estou com um grupo, infelizmente, neste momento estou só com o meu filho ainda, e não querendo dar as respostas, mas querendo fomentar este sentido de curiosidade e estas perguntas que eles têm. A minha tendência com o Noah, por exemplo, é: então, olha, vamos pesquisar. Ainda agora durante a semana esteve numa exposição sobre o 25 de Abril, viu as fotografias, ele já trabalhou Cesarini numa oficina de artes e, portanto,
depois esteve no ensaio de teatro da avó que está a fazer uma peça do Mário Henrique Leiria e perguntou-lhes porque é que o amigo do Cesarini tinha ido preso. E a resposta da minha mãe, tal como costuma ser a minha resposta, olha que interessante, vamos pesquisar. E a resposta é logo, não, então vamos fazer outra coisa qualquer. Vamos ver aqui nestes livros, vamos à biblioteca. E então às vezes, se a resposta não deve ser dada, e eu acredito que a resposta não deve ser dada, devem ser feitas mais perguntas para fomentar isso, como é que numa criança tão pequenita, ele está com 6 anos, onde não dá simplesmente para, olha, vai pesquisar e depois traz, mas pelos vistos, olha, vamos pesquisar juntos, também não é interessante, como é que se faz este equilíbrio? Tenho tido alguma dificuldade com isso. Obrigada. A desobediência, a indisciplina, é filha dileta do autoritarismo casado com a permissividade. Ou, conforme Bertolt Brecht diz das águas do rio que são violentas, mas nada se diz das margens que as comprimem. Onde eu quero chegar com isto? A arte de educar consiste em manter o justo equilíbrio entre o afeto e a autoridade, entre ser amoroso e exigente. Muitas vezes eu passei por essas situações. A criança perguntava-me alguma coisa, eu digo, olha, a pergunta é esta, eu dizia, olha, vai àquele livrinho, vai. Não quero. Eu respondia, não queres, mas vais. Ponto, acabou. Eu tenho autoridade. Nenhuma criancinha me vem dizer, não vou. Se não vai, eu perguntava, então o que é que vais fazer? Agora queres estudar outra coisa. Não, tu disseste que querias estudar isso, vais estudar isso. Por quê? 6 anos, dá perfeitamente. Com 2, 3, 4, é um bocadinho diferente. Ela num dia quer uma coisa, na hora seguinte quer outra. E, portanto, temos que acompanhar um pouquinho essa deriva. Mas a partir dos 5, 6, 7 anos, a entrada no laboratório concreto, diz o outro, né, não sabia nada de educação, então, sabia de animais, então, eu sou assim, sou provocador, tá bem, estou a falar de Piaget, claro. A vaca sagrada, para morrer, Piaget não vai aqui o quarto, não, adiante, era boa pessoa, tenho imenso de estudar Piaget, mas a autoridade é o meu estatuto. Eu não sou amiguinho das crianças, eu sou professor. Cuido de crianças, jovens e adultos. Cuido. Amo-os. Respeito-os. Eles têm de me amar e respeitar. E se eu, no meu mundo profissional, entendo que ele deve pesquisar a partir de uma questão que ele próprio colocou, ele vai pesquisar. Senão vai ter que me dizer o que é que vai fazer. Quanto ao Mário Henrique Leiria, fica uma sugestão de leitura do velho Contos de Gin Tonic, volume 1. É maravilhoso. Os Contos de Gin Tonic é um dos melhores livros que eu já li, do Mário Henrique Leiria. Vão ler o surrealismo na literatura portuguesa, não só o Cesarini. Aliás, há tanta coisa bonita. Em Portugal, eu vou começar o discurso dizendo isto. Em 1915, Almada Negreiros disse: quando eu nasci, todos os tratados que visavam salvar o mundo já estavam escritos. Só faltava salvar o mundo. Quando eu fui para a educação, todos os tratados que visavam salvar a educação estavam escritos, só faltava salvar a educação. E continua. Em 1915, Adolfo Lima disse, Adolfo Lima, da escola operária ali de Lisboa, não é? Ele acabou morto, não é? Agora foi para o Tarrafal, que Salazar mandou para lá. Adolfo Lima foi um dos maiores vultos da escola nova na Europa. Ele era respeitadíssimo. Então ele escreveu, uma reforma não radical talvez seja possível. Não. Uma reforma não radical é inútil. Uma reforma radical talvez seja possível. É isso o que se tem feito. O António Nóvoa, meu grande amigo, tem criticado. Vai mais uma reforma, vai mais um ensino livre, vai mais uma comunidade de aprendizagem, não serve de nada. É tudo igual. O que é preciso é uma reforma radical. Porque este modelo é radical, tem raízes. Radice. É radical. Exige que esteja dentro de uma sala
ensinando, não é? É radical. Então vamos para outra radicalidade, mas amavelmente, amorosamente, pacificamente, desobedecendo. Eu adoro estas coisas. Eu quero viver mais meia dúzia de anos para ver. Mas sois vós que ides fazer, não sou eu. Eu já passei do prazo de validade. Eu só sirvo para isto. Eu estava então, pronto. Vão lendo as minhas cartinhas. Não sei se todos se veem. Vão lendo as minhas cartinhas. Viram hoje, certamente, a solução que a Alicinha encontrou para a colher do café. Então, é isso. Radical. Estamos no meio-dia e 1. E a Zizi está zangada comigo hoje. Foi uma desigualdade total. Não, tem uma mãozinha levantada ainda, isso aqui. Claro. Eu estou muito feliz porque todos estes encontros, já lá vão muitos, nunca foi abaixo dos 40 participantes, o que é um milagre. Esteve sempre entre 40 e 50 e poucos. Neste momento são 42. Eu presumo que estejam a fazer alguma coisa, porque se não tiverem é melhor ir embora. Eu sou assim, cara de pau. Estamos aqui para fazer perguntas, pesquisa e resolver aquilo que fazemos, as dificuldades. Ora, vamos lá então a Ana João Macarão. Macarão. Olá, professor. Boa tarde a todas e a todos. É bom só fazer uma partilha, que eu estou numa formação, eu sou professora, mas não estou a exercer, já partilhei convosco que saí da educação para a cultura, e na cultura faço aquilo que não conseguia fazer na educação, e é isso que me mantém viva na cultura, mas quer fazer parte desta mudança urgente e emergente aqui em Portugal, porque eu, enquanto educadora, sempre trabalhei um pouco que eu considero esta metodologia, esta pedagogia do professor José Pacheco, e no pré-escolar quase que nunca houve problemas com as crianças, com as famílias, com a comunidade, porque trabalhamos para a criança, com a criança, dinamizamos aquilo que ela quer aprender, vamos ao encontro das suas necessidades, trazemos a família para dentro da escola, vamos à comunidade. Isto tudo trabalha-se no pré-escolar, e à medida que as crianças avançam para o primeiro, segundo, terceiro, quarto ciclo, isto vai-se perdendo, não sei porquê, é uma pergunta, porque é que se perde as coisas boas que se faz no pré-escolar? Não quero culpar os colegas de primeiro ciclo, nada disso. Isto para dizer que se faz muita coisa no pré-escolar. Outra das coisas que eu queria partilhar é que estou numa formação com professores, e os professores também tiveram uma aprendizagem na sua licenciatura muito antiga. Eles não têm como dar volta, não têm forma de mostrar aos alunos uma nova pedagogia, uma nova forma de aprender, porque eles próprios aprenderam lá no antigo, lá no século passado, também com professores do século passado, também aprenderam em escolas do século passado, e a reforma tem que ser de todos, professor José Pacheco, para os alunos, para os professores, para os coordenadores dos agrupamentos, acho que para toda a gente, e estou aqui para ajudá-lo, e espero que consigamos alguma coisa passado 50 anos, está bem? Força! Olha, para as explicações para o facto da educação de infância realmente não ter tantos engurros como está. A primeira é que há 40 e tal anos eu estive num grupo de trabalho que criou as orientações curriculares para o jardim de infância. Não havia, havia particulares, mas nós criámos isso. Não havia um currículo, havia orientações. Mas a partir do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano há currículo. E aí começa o problema. A família exige que o professor ensine aquelas coisinhas todas que lá estão, a raiz quadrada, e aí começa o problema. Mas a educação da infância já está muito escolarizada. Basta que se diga que é pré-escolar, como se fosse, é como o ensino médio, o ensino secundário ser preparatório da universidade. Não é nada disso. A pergunta é,
Porque é que se separa a educação de infância do restante? Essa é a primeira pergunta. E tem a ver com uma pergunta que está há bocadinho que a Ludmila fez. Quando é que se aprende? É, quando? Mas tem outro problema, e tu vais ficar zangada comigo, mas eu vou falar. Tu disseste que levavas a comunidade para a escola e a escola para a comunidade. Está errado. Está errado, Ana. Não se deve levar a comunidade para a escola, porque a comunidade não cabe na escola, nem a escola para a comunidade. Deve-se fazer parte da comunidade. Quando eu ouço uma escola dizer, nós fazemos visitas à comunidade, eu pergunto, alguém visita a sua casa ou mora nela? Eu visito a minha comunidade ou moro nela? Percebes, Ana? Mas eu não quero ser injusto, porque eu sei que tu, como educadora, trabalhas muito melhor do que se trabalha nos restantes ciclos, com certeza. Mas tenho pena dos professores dos restantes ciclos, porque não têm a liberdade que tu tens. Dá para entender, Ana? Ainda bem que existe educação de infância. Ainda bem. Ainda bem que existe educação especial. Ainda bem que existe tudo isso. Ainda bem. Mas, quando todos os alunos forem alunos especiais, quer no jardim de infância, quer no primeiro ciclo, quer no segundo ciclo, então aí deixará de haver essa oposição das famílias, porque teremos todos em comum numa comunidade. Dá para entender, Ana? Mas agradeço a intervenção e peço desculpa da injustiça que eu cometi. Mas eu sou assim. Digo tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto e acabou. Não gostam? Ponham para o lado. Sabem aquela história do menino que estava na mesa a almoçar, que estava já vai longo, o solilóquio, e vamos terminar. Apetece-me hoje contar uma anedota. A propósito disto, não é? Eu falo, quem concorda, concorda. Quem não concorda, protesta. E eu tenho que me explicar. Quem não quer saber, vai embora, acabou. Eu não tenho tempo para ser politicamente correto. Então, estavam na mesa, o menino diz para a mãe, ó mãezinha, eu não gosto do avôzinho. E a mãe diz, está bem, pronto, mas come, vá lá. E ele passado um bocado diz, ó mãe, já disse, eu não gosto do avôzinho. E a mãe diz, olha meu filho, põe o avôzinho para o lado e come só as batatas. Pronto, ficar em paz. Esta é a Mário Henrique Leiria. Mário Henrique Leiria. Não se esqueçam, contra o gin tónico. Eu tirei isto de lá. É lindo. Querem outra? Eu vou contar. Pronto, para acabar. Um conto de gin tónico extremamente cínico, surreal. Na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Perfeitamente. Sempre cumpri o prometido. Portanto, matei-a e fui-me embora. Bom, esta é violento, mas é Mário Henrique Leiria, estou a falar de literatura, não fui eu que inventei. Estou a dar um ar mais aliviado, porque estava a ficar muito tenso. Talvez tivesse escolhido mal as anedotas, mas estou-me a lembrar de outras bem piores, mas não vou contar. Fiquem tranquilos, hoje não vou contar histórias, contei 2 anedotas. Já agora não há 2 sem 3, vou-me embora, mas esta é muito suave. A criança chega à casa e diz à mãe, ó mãe, eu preciso de um dicionário. E a mãe, um dicionário? Sim. Para que é que tu precisas de dicionário? Para ir para a escola. Ai-te lixar, eu na tua idade ia a pé para a escola. Pronto, vamos embora, que isto já não sai nada de útil. Ficai em paz, o Senhor vos acompanhe. E a partir de sábado estaremos em Portugal. Boa viagem. Obrigado. Gratidão pela presença. Boa viagem. Por estes heróis. Estão com Boa 40 semana. anos. Cá os esperamos com o Convite para a megafone. Boa viagem. Lá irei. Boa, Não falha. boa Tchau. viagem, que sexta. Boa viagem. Obrigado.